vamos avançar um pouquinho e já começar a falar sobre as expansões. Aí tem um link com lore, as expansões, o que que isso tem a ver, porque depois que foi criado o jogo, tinha essa quantidade de cartas, foram sendo feitas expansões, né? Então, qual que era o objetivo das expansões? Se elas têm a ver com lore, se não tem. Sim, bom, então eu vou falar um pouco das expansões. Bom, o jogo base é o Jihad. Eu só acho interessante a gente só definir aqui alguns termos que é para o pessoal entender melhor também como que é o jogo em si. O vampiro, ele tem algumas informações na carta, né? Você tem dois baralhos, né? Um é a sua cripta, que é onde ficam os vampiros que você vai influenciar, e outro é a library, que são as cartas que você e os seus vampiros vão usar durante o jogo. A cripta você tem lá o nome do vampiro, a qual clã ele pertence, ó, tem uma samita aí, ó, a qual clã ele pertence, você tem as disciplinas dele, a geração dele, que no caso a gente chama de capacidade, que é o custo para influenciar ele, e o texto da carta dele, né? O que aí significa são as habilidades que ele tem, a que seita que ele pertence, e no canto superior direito você tem o símbolo da expansão. Normalmente carta promocional não tem esse símbolo, mas cada expansão tem o seu símbolo próprio. Então, as cartas de library, você tem as masters. O que são as masters? São cartas que você joga como Matusalém. Então, essas cartas representam uma série de coisas. Elas podem ser desde ações de sabotagem direta contra algum outro jogador, como podem, por exemplo, ser lugares que você controla. Então, você pode controlar bares, você pode controlar prédios comerciais, você pode controlar castelos, e cada um tem um efeito específico no jogo. Então isso ele pode tanto influenciar o vampiro, como pode te ajudar a recuperar pontos de influência, como enfim, pode atrapalhar outros jogadores e tudo mais. Então você tem vários tipos de master que você pode utilizar e enfim, e essas são representam as suas ações como jogador, que é o principal. As outras cartas são todas utilizáveis pelos seus minions. Eu falo minions porque além dos vampiros, você tem outras criaturas também no jogo que entram como aliados. Que aí pode ser lobisomem, tudo do World of Darkness. Pode ser mortal, lobisomem, ghoul, pode ser wraith, pode ser o changeling, múmia, tem um monte de coisa. Praticamente todas as criaturas que saíram no World of Darkness, você tem elas representadas de alguma forma no jogo também, como aliados, né? E aí você tem também outros tipos de carta que são de reação, você tem cartas que representam ações e tudo mais. Esse tipo de coisa eu não vou nem detalhar muito, que é importante que vocês mesmo corram atrás dessa informação. A gente vai deixar links aqui para informar a respeito disso, aí vocês conseguem ver detalhadamente a anatomia das cartas, como elas funcionam, as fases do jogo e tudo mais. Mas, enfim, agora entrando mesmo no âmbito das expansões, por exemplo, a primeira foi Jihad. Essa foi a expansão base e era interessante porque ela tinha aquelas cartas pretas que o pessoal que assim não tinham cores específicas. Era uma carta que eu particularmente gosto desse estilo, acho bem interessante. E isso só mudou a partir da expansão seguinte. Nessa expansão básica tem até uma curiosidade, porque toda carta tem uma ilustração. Então a própria empresa contrata ilustradores para fazer a arte da carta e tudo mais. Uma dessas ilustrações, que é de uma vampira, a Camille Devereux, ela teve problema de direito autoral, porque ele utilizou lá uma imagem de uma modelo, e aí eu não sei exatamente se a modelo entrou com alguma ação, ou enfim, alguma notificação extrajudicial, qualquer coisa, que na expansão seguinte o mesmo artista fez uma outra carta, né, que é a Raven. Então, essa questão também da arte e tudo mais é uma coisa muito interessante. Muita gente coleciona o jogo por conta das artes, e realmente tem artistas maravilhosos que desenham essas cartas. Então, também tem esse aspecto que é um aspecto muito interessante, até mesmo para a questão de colecionador. Então, enfim, foi a introdução do jogo. É interessante também que nessa primeira expansão tinha uma regra, que era a regra de aposta. Então, você, por exemplo, chegava no início do jogo, você revelava a primeira carta, daí isso, claro, se todo mundo concordasse com isso, revelava a primeira carta, aquela carta era uma aposta. E aí você tinha cartas dentro do jogo que poderiam influenciar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carta muito boa que saiu para aposta, minha presa tem uma outra que é ruim. Você pode chamar uma votação, por exemplo, para trocar essas cartas. Enfim, tinha várias coisas que influenciavam isso. Essa regra caiu muito rapidamente. Depois que foi reeditado o jogo com outro nome, que eu vou chegar lá, ela já caiu porque realmente é um fator off-game, é uma coisa que realmente não faz, na minha opinião, já não fazia muito sentido desde o início. Mas eles criaram assim, viram que não teve aceitação nenhuma e ela caiu por si só. Uma outra coisa, assim, uma coisa que já é interessante a respeito da lore,
é que no jogo você tem uma situação que o vampiro também fica em torpor. E no Jihad tinha uma situação segunda que usava a área de torpor, que era o Paralyze. Então, no torpor, basicamente, torpor é basicamente o vampiro, ele fica lá parado sem poder fazer nada, né? E só que o Paralyze ele adicionava que o vampiro tinha que ficar tapado, ou seja, o que é tapar e destapar? Que hoje chama lock and unlock. O vampiro, para representar que ele está fazendo alguma coisa ou que ele fez alguma coisa naquele turno, você vira a carta em 90 graus. Aí a carta fica representada que foi utilizada naquele momento. Então, nessa situação, ela está locked, está tapada. E se ela estiver na situação vertical, aí significa que ela está pronta para ser usada na fase correta. Então, o que acontece? O vampiro era locked, mandado para essa região, só que para remover o vampiro dessa região, para trazer ele de volta para o jogo, quando ele está em torpor normal, você paga 2 de sangue e faz uma ação para resgatar esse vampiro. E nessa você não pagava. Isso aí acabou gerando muita ambiguidade pela questão dessas duas coisas usarem a mesma área e tudo mais, também caiu por terra logo no começo. É legal porque, assim, desde o início eles foram refinando o jogo. Então, da primeira para a segunda expansão já teve essas alterações. E, enfim, vou passar agora para o VTS. VTS foi uma reedição do Jihad. Eles lançaram como nome de Jihad, por conta até da lore, né? Que o Jihad é essa regra, essa guerra eterna dos vampiros. E mudaram para VTS por uma questão mesmo de marketing. Porque eles falam, pô, Jihad é um jogo também que não tem muito apelo comercial. O Vampire The Eternal Struggle já tem uma dimensão que lembra do RPG, que é onde ele é baseado. E, enfim, então eles acabaram optando por seguir por esse caminho, e é o nome do jogo até hoje. Então, na ideia, algumas alterações, aí tem cartas, por exemplo, que foram lançadas nessa expansão, mesmo sendo reeditadas, a maioria das cartas da expansão anterior, algumas não foram em VTS, algumas chegaram a ser banidas e saiu do banimento depois e tudo mais, por questões mesmo de jogo. Mas assim, o mais interessante é que muitas dessas cartas são cartas que a gente usa até hoje, normalmente são cartas excelentes. Uma característica boa desse jogo também é que as cartas comuns são muito boas. Você, com um deck só de carta comum, você faz um baralho muito competitivo. Isso até hoje. Mas prosseguindo aqui. Então, uma dessas cartas é a Archon Investigation. Tem aquela questão do bleed, né, que o Deus estava comentando, que é a ação direta de você tirar a influência da sua presa. Ou seja, sua presa tem 30 de pool. Você vai lá com o vampiro que tira muito pool numa ação direta. Você vai, vou fazer uma ação, você vai ter que jogar fora uma parte desse pool aí. E aí, para isso, você usa técnicas do jogo que é Stealth e Intercept. Ou seja, para você fazer uma ação, você consegue ir adicionando, através de cartas ou de outros efeitos do jogo, maneiras de você conseguir fazer essa ação. Ou seja, você vai adicionando Stealth para não ser percebido, porque o outro vampiro ele pode bloquear com outro tipo de counterpart disso, que é Intercept. Então você faz aí uma medição entre Stealth e Intercept para ver se você conseguiu fazer a ação ou não. E aí o vampiro pode tentar bloquear, e se bloquear entra em combate, que aí, enfim, aí acontece todas as situações de combate, se for bloqueado e a ação não acontece. Então essa briga de Stealth e Intercept acontece isso. Então essa estratégia do bleed que eu estava comentando, normalmente é bleed com Stealth. Você faz essa ação de remover influência direta e você vai adicionando Stealth para ninguém conseguir te parar. Então basicamente o que o deck faz é isso. Só que aí, para proteger um pouco disso, porque é uma estratégia que é muito agressiva, você tem uma carta de Marco Investigation, que se a pessoa te der mais do que 3, tirar mais do que 3 de pool nessa ação de bleed, você queima o vampiro dele na hora. Então você acaba tendo que tomar cuidado também na hora de dar o bleed. Então isso é uma coisa também que meio que deu uma mexida boa no jogo, quando foi lançado. E aí também teve o lançamento da Raven, que é uma vampira exatamente igual a Camille Devereux que tinha no Jihad, e nessa época você podia jogar até com as duas, o que era muito legal, porque é uma vampira de capacidade média ali, um custo 5, dá o equivalente a uma 10ª geração, e que tinha as mesmas disciplinas, que é Fortitude Superior e Metamorfose Superior. Falando nisso, das disciplinas no jogo, que é importante também ter essa referência. O jogo, o Vampire, o RPG, você tem níveis de disciplina. Você tem disciplina no nível 1, 2, 3, 4, 5. No Jihad isso é um pouco diferente. Você tem 2 níveis de disciplina que não necessariamente representam a mesma situação do Vampire de mesa. Por exemplo, um vampiro ele pode ter fortitude no nível inferior ou no nível superior. O nível inferior é representado pelo quadrado, superior é por um losango. E as cartas, elas normalmente têm efeitos que funcionam no inferior e um outro efeito que funciona no superior. Muitas vezes o efeito superior melhora um pouco o primeiro. Isso daí, na minha visão, representa tanto um nível de conhecimento que o vampiro tem da disciplina, quanto também o equivalente seria se tivesse tirado sucesso nos dados.
Então você consegue fazer uma ação muito melhor se você tiver um nível superior ou um nível um pouco mais básico quando você tiver um nível inferior. Isso daí também não é regra. Você pode ter efeitos que são só diferentes. No inferior faz um efeito, no superior faz outro efeito. Isso tudo na mesma carta. Então, essa é uma diferença interessante da maneira como se lida com as disciplinas. E muitas cartas, vocês vão observar também, que são nomes de, por exemplo, animal, tipo Presence 2, que é Olhar Aterrorizante, Dread Gaze. Ela é uma carta específica, mas você pode usar com nível inferior ou nível superior do mesmo jeito. É uma carta que dá votos, né? Então, nas ações políticas, os vampiros têm votos que eles podem colocar aí. E eu já vou falar disso agora que a gente vai entrar na terceira expansão, que é Dark Sovereigns. Dark Sovereigns foi lançada em 95. Ela adicionou uma mecânica, assim, até então era só vampiros da Camarilla, só tinha os 7 clãs da Camarilla, mais nada. Nessa expansão ela trouxe ela tinha uma temática assim de vampiros europeus, mas ela também trouxe o clã Giovanni e o clã Ravenous para participar também do jogo. Então você já tinha cartas de Giovanni e de Ravenous ali e trouxe também os Inner Circles. Até então só tinha vampiro até capacidade 10. Nessa expansão entraram os Inner Circles que são de capacidade 11. Então entra a disciplina Quimerismo e Necromancia junto com esses vampiros, né, e cartas dessas disciplinas. Uma outra coisa interessante que tem no jogo são os títulos. Então, por exemplo, você tem vampiro que é um bispo, no caso, desculpa, nesse momento ainda não. Você tem um primógeno, você tem um príncipe, um arcebispo, nossa, eu tô com Sabá na cabeça, né? Você tem o Justicar e o Inner Circle. Cada um desses tem o primógeno 1 voto, o príncipe 2, Justicar 3 e Inner Circle tem 4 votos. E esses votos, essas cartas, elas representam cidades. Então você tem uma votação que você pode chamar que o príncipe, para você ser príncipe de Barcelona, para você ser príncipe de Atenas, para você ser príncipe de Nova York. Você pode chamar essas votações, acontece toda a política que envolve a mesa inteira, todos os vampiros da mesa votam, e aí, se o resultado for favorável da votação, aquele vampiro é considerado, a partir daquele momento, príncipe daquela cidade. E é interessante que essas cartas já existiam de High Vampire, só que aqui, por exemplo, eles tentaram colocar mais próximo do lore, por exemplo, você tem lá o François Villon, que é o príncipe de Paris. Então, a carta dele ele já entra em jogo com o príncipe de Paris. Só que se um outro vampiro pode chamar essa votação para se tornar príncipe de Paris. Só que aí, para ter esse link com o próprio Vampire, quando você chama essa votação, se for um toreador que for o príncipe de Paris, ele ganha mais 1 de capacidade e é isso mesmo, não, ele só ganha mais 1 de capacidade por conta disso se for daquele clã. Então, cada cidade, que é o que tem um príncipe canônico mesmo do jogo, naquele clã, por exemplo, o Javier Montoya, que é, se eu não me engano, que é o de Barcelona, se for um Tremere, que for em Barcelona, aumenta a capacidade em um também. Então, eles colocaram isso daí também como um link mesmo com o jogo. Nessa votação, aí um outro termo novo que surgiu, que até então só tinha Camarilla. Então eles inventaram um termo non-Camarilla, que é para identificar os vampiros que a gente conhece como os independentes. Então aí começou, e a partir dessa expansão começou a entrar vampiros que a gente conhece. Tipo, eu falei, François Villon, aí você tem o Etrius, que também entrou, e a Queen Anne também, a Ventrue, mas assim, outros eram totalmente aleatórios, mas alguns já começavam a ser canônicos. Eles não tinham esse compromisso, mas algumas vezes eles colocavam mesmo. Depois disso, no ano seguinte, eles lançaram Silent Hearts. Essa daí trouxe os outros 2 clãs independentes, os Setitas e os Assamitas. E essa foi uma expansão bem interessante também, porque ela trouxe cartas assim que hoje você vê muito nas mesas. Ela trouxe Dreams of the Sphinx, que é uma master que você coloca em jogo, que ela te dá 3 efeitos diferentes, muito positivos, aumenta a sua mão ou ajuda a influência e tal. Parthenon, que permite que você faça 2 ações de master por turno. É uma carta também super utilizada até hoje. Enfim, introduziu esses vampiros aí novos, assim como as disciplinas Quietos e Serpentes. Então essa foi uma expansão muito boa. Aí teve a última expansão e a mais grandiosa em termos de alterações, que foi a Sabá. Essa expansão era muito interessante. Quando você comprava um booster na época, você comprava na época um booster que era... O Girard, ele tinha uma caixinha que você comprava, que eu não vou chamar de deck, porque não era um deck pronto, eram cartas aleatórias, mas no formato de deck. Então você comprava como se fosse um booster grande, vamos dizer assim. Um booster ele vinha com 11 cartas, acho que algumas expansões vinha 15, 13 e por aí vai. E com cartas sortidas e divididas por raridade. Em Sabá, o booster vinha com 28 cartas, era um booster enorme. Vinha com 2 raras e tudo mais, e introduziu todos os clãs da Camarilla com as versões antitribo, ou seja,
No Jihad, no VTS, eu vou me referir como Jihad, tá? Que é o que eu estou mais acostumado. Você coloca você tem o clã, não é que assim, por exemplo, Toreador, Antitribo e Toreador é o mesmo clã, só que o conceito é diferente. Não, pro Jihad são clãs diferentes, são clãs separados. E aí, ou seja, teve os 7 clãs nas versões Antitribo, que foram lançados esses clãs, mais La Sombra e Tzimice. Então foi a introdução desses clãs. E também as disciplinas novas, que é o Tenebrate e Vicissitude, e também para os Malkavian Antitribo eles vinham com Dementation, que era que foi uma alteração que teve, né, no jogo. Eles começavam com Dominate, depois voltaram a ser a original do clã Dementation, aí agora voltou a ser Dominate e tal, mas então nessa época eles já estavam usando Dementation como a disciplina original do clã Malkavian Antitribo, enquanto o Malkavian Camarilla era Dominate mesmo. Então, aí, mais novas cartas foram introduzidas. Foi introduzido até um vampiro que é muito interessante mencionar, que é o Ian Forestal. Esse é um vampiro que ele não é canônico, eu acho, pelo menos eu nunca ouvi falar dele em nenhum livro, mas ele permite que você jogue cartas de qualquer disciplina no nível inferior. Isso daí dá margem para você fazer um monte de estratégia diferente usando esse vampiro. Então você acaba fazendo um deck mais temático que, por exemplo, usa esse vampiro como o que a gente chama de camisa 10, é o vampiro mais importante do baralho. Você tem que ter aquele vampiro para poder fazer o que você quer fazer em termos de estratégia. Esse vampiro foi o que adicionou essa mecânica no jogo. Isso que eu acho muito importante aqui dessa expansão. E também tem outro detalhe, essa foi a última expansão pela Wizards of the Coast. Eles perderam o interesse no jogo, eles falaram assim, olha, é um jogo muito complexo, eles já estavam ganhando muito dinheiro com Magic mesmo e outras linhas de jogos, eles acabam falando, olha, a gente perdeu o interesse. A gente prefere investir no Magic mesmo, que é onde levanta o dinheiro, e vamos deixar isso aqui parado. E aí foi quando parou mesmo a produção do jogo, e só foi retornar no ano 2000. Foi quando a White Wolf, por si só, assumiu mesmo a produção do jogo. E aí foi nesse interstício aí que eu comecei a jogar. Aí a White Wolf assumiu, isso em outubro de 2000. E aí eles lançaram uma expansão chamada Sabal War. Sabal War eles lançaram os pré-cons. Foi a primeira vez que tinha decks pré-construídos mesmo. Você podia comprar um deck pronto para você jogar. Naturalmente, ele não era um deck assim muito bom para você jogar. O ideal era você pegar, por exemplo, 2 decks de La Sombra ou 2 decks de Tzimice, pegar as cartas, juntar, montar um baralho decente e começar a jogar. Mas, enfim, para quem quisesse jogar, você podia pegar o deck e jogar. E nesse momento começou um tipo de campeonato que era diferente. Normalmente você monta o seu baralho e você vai lá e joga com o seu baralho todas as rodadas do campeonato e tal. E lançaram um tipo que é o draft, que é o quê? Você pega um deck pré-construído, vem para você compra esse deck na hora, pega 3 boosters e você vai montando na hora o seu baralho. Então você pega um booster, abre e passa para o próximo, e vai pegando cartas. E assim você vai montando um deck ali que é totalmente aleatório e desconhecido ali. Eu acho esse formato muito divertido porque mostra quem que é jogador mesmo, quem que sabe lidar com a situação que está na sua mão. Porque você normalmente monta um baralho, você já tem aquela estratégia em mente e fala, vou fazer isso. Ali não. Ali você tem cartas que estão aparecendo ali para você naquele momento, você não sabe exatamente, você tem que lidar muito bem com as quantidades das cartas e tudo mais. Eu acho que é uma dinâmica interessante de jogo. Mas Então ainda tinha. existe? Ainda existe essa dinâmica? Ainda tem? Como a White Wolf parou, né, de produzir os decks pré-cons, não tem mais. Isso daí tinha muito sentido quando o jogo ainda era vendido em booster, que isso foi até 2010, com o Hearth of the Blood, que foi a última expansão. Depois disso, mudou, eu vou chegar lá e eu vou falar um pouco melhor disso. Então, o Sabawar trouxe esses pré-cons, que é uma coisa espetacular, né, até em termos de venda, em termos de você chegar e começar a jogar, facilita muito. E aí, só que o mais interessante é que assim, eles reeditaram as cartas de Sabá e trouxeram cartas novas. Só que nesse momento eles começaram com a política de falar, todos os vampiros que a gente vai lançar a partir de agora são canônicos. Então tudo que sair em termos de vampiro daqui para frente vai ser algum vampiro que saiu em algum livro. E olha que nessa altura tinha muito livro lançado, já estava na terceira edição, então já tinha muito vampiro. E aí saiu o Lambar Rootsman, saiu nessa expansão, saiu a Lucita, saiu quem mais? Que o Gratiano, não, o Gratiano já tinha saído em Sabá. Enfim, saíram vampiros todos. O Kyle, que é o Cardinal de Montreal, ele aparece no Montreal by Night, também saiu nessa expansão. Então, e uma carta também que muita gente usa, acho que é Power Base Montreal, saiu nessa expansão. Nessa época era muito raro, era dificílima de você conseguir, porque as expansões eram muito grandes, você tinha que comprar muita carta para sair ou ter que trocar. E normalmente quem pegava essa carta, por ela ser muito útil para qualquer tipo de deck, você não conseguia muito fácil. Era muito complicado conseguir cartas assim nessa época. Aí entrou a expansão, que foi a minha expansão mesmo, quando eu comecei a me dedicar efetivamente pro jogo, que é Final Nights.
É interessante o nome da expansão também, porque é uma expansão tem um livro, que é um suplemento que chama The Final Nights. Eu não lembro se era... Tinha uma série de livros da White Wolf, eu acho que era Time of Judgment. Não lembro se já era nessa época isso ou outra coisa. Enfim, eles, eles lançaram uma expansão chamada Final Nights, ou seja, esse link com o canônico do jogo, com as histórias do Vampire mesmo, da The Masquerade, estão muito mais fortes, né? E aqui eles trouxeram os pré-conos de Assamita, Setita, Ravenous e Giovanni. E aí eles trouxeram também os vampiros, os antediluvianos dos clãs. Então, por exemplo, veio carta do Urshug, dos Assamitas, veio o Augustus Giovanni, a Esmeralda, a Ravenous, e também tá faltando quem aí, que eu já não estou lembrando aqui, eu não falei, do Setito Sutek, né? Veio como Sutek, que é o 7 e tal, coisa e tal. Tem vários nomes aí, se você for procurar na lore. E assim, só que esses vampiros, é a primeira vez que teve vampiros raros. Esses vampiros eles vinham com a raridade mesmo de carta. Normalmente vampiro tinha sempre a mesma raridade, era como se fosse incomum. Nesse eles lançaram raro. Eu particularmente não achei uma boa estratégia, acho que depois eles também perceberam que não. Pararam de fazer isso. E cartas muito boas, por exemplo, como saíram muitos aliados, Setita e Giovanni especificamente tinham muitos aliados, eles acabaram colocando uma carta que hoje é usada em qualquer deck de aliado, que é Carisma. Saiu nessa expansão. Então você começou também a ter esse tipo de estratégia. Os Setitas eles tinham muitos aliados múmias, já indo muito com a lore, e os Giovanni tinham muitos aliados Wraiths. Então tinha muito disso e também muitos ghouls também. Então segue nesse ponto, as características do clã são evidenciadas por conta dessas cartas específicas que saem de cada clã também. Então isso também é uma coisa muito interessante do link da lore. Então há uma outra coisa interessante em termos de lore. Nessa expansão saiu a carta Week of Nightmare. Então a carta que representa aqueles eventos, né, da Semana dos Pesadelos. E assim, a maneira como fizeram a carta eu achei que ficou muito legal. Que assim, você, quando desce essa carta em jogo, todos os Ravenos, eles têm mais um de força, cada vampiro tem um de força por padrão, eles têm mais um. E mais um de bleed, que é a capacidade de tirar a influência de quem você está atacando, né? De atacar direto a influência. O que acontece? E você fica com isso, cada Ravenous pode fazer uma ação para roubar um de sangue de outro Ravenous, né? Para mostrar aquela destruição mútua que teve dos Ravenous. E aí, em cada turno, cada Matusalém pode ir colocando um ponto nessa carta. Quando chegar em 10 pontos, todos os Ravenous têm que queimar a quantidade de sangue. Você pode escolher, você tem 4 Ravenous, você vai distribuir entre eles ali essa pontuação. Quem não conseguir queimar sangue, queima o vampiro. Então, é aquela coisa que dizimou os Ravenous, né? Então, a maneira como a carta foi construída, assim, ele tiveram muito cuidado de aproximar a mecânica do Jihad com os acontecimentos da Week of Nightmares. Isso foi muito legal, fizeram muito bem. Depois disso, isso agora a gente está falando aí de 2001. No final de 2001, eles lançaram para mim a expansão que foi a mais revolucionária do jogo. Foi a expansão, porque assim, foi o que eu já era apaixonado pelo jogo, foi o que acabou com tudo mesmo, que é a Bloodlines. Ali, para vocês terem uma ideia, eles tinham ali acho que 20 clãs, né? Que eram 7 da Camarilla, mais os Kaitifes e os Punners. Dava aí cerca de 18, 20 clãs. Eles adicionaram 12 clãs de uma vez só nessa expansão, que eram as Bloodlines. Bloodline aqui é tratada como clã, né? Como em termos de regra do jogo, é tratado como um clã mesmo. Só que aí tem algumas coisas, algumas especificidades que fazem com que efetivamente você tenha características de Bloodline para ela. A ideia quando eles lançaram aqui, isso é até coisa que a própria White Wolf escreveu a respeito na época, era você ter vampiros que você colocava, por exemplo, você fazia um deck de Salubre Antitribo, que tem Auspix, Fortitude e Dominate. Você fazia um deck, desculpa, eu falei, é Ventru Antitribo, tá? Que tem essas disciplinas. Aí você colocava um Salubre junto, porque ele tem Auspix e Fortitude, só que tem uma terceira disciplina do plano que é o OBA, que pode beneficiar os outros de alguma forma. Só que assim, isso daí foi como eles pensaram, né? A situação. Só que todo mundo, pô, eu queria ter um deck de Salubre, o outro queria ter um deck de Trubruhá, o outro queria ter um deck daquilo. Então muitas vezes você queria montar um baralho só do específico daquela Bloodline. E é como da época que eu vi isso daí pra frente, era como quase todo mundo jogava. Dificilmente você colocava um ou outro ali junto com outros clãs da maneira como o White Wolf pensou. E eles entenderam isso depois que eu vou chegar lá. Então aí você trouxe junto com, como cada Bloodline tem características muito próprias, né? Você tem as disciplinas próprias, então você tem Zarimanes com espíritos, Baali com Daimonion, Blood Brothers com Sanguinos, Filha da Cacofonia com Melpomene.
Gárgula, que tinha Viscerática, e Flight, que é a disciplina de voo dos gárgulas. Você tinha os Harbingers, que tinham a necromancia mesmo, né? Eles não têm disciplina própria. Os Harbingers são os capadócios, que é antigos capadócios que agora voltaram para então fazem parte do Sabá agora e tal. Pelo que eu sei da história, é isso. Deve ter mais detalhes aí. Tem os Kiacid, que é aquela Bloodline que é mais voltada com as fadas, tem a disciplina própria. Tem os Nagaraja, né, que são aqueles vampiros que tem que se alimentar da carne humana, né? Aí tem os Salubre Antitribo, que são os Salubre Guerreiros, e tem a disciplina própria, que é Valerin. Tem os Salubres normais, que tem a OBA, que é o Salubre Curandeiro. Tem os Samedis com Tanatose e os Trubruhá com Temporis. Quando saiu Temporis, assim, antes de lançar, era legal que eles começaram a colocar no site deles assim, olha, vai sair carta tal. Tipo, cara, mas como é que Temporis vai funcionar nesse jogo? Temporis é uma coisa super apelativa, né? Como é que vai ser isso, né? Então ficou toda essa tensão e no final resolveram muito bem. Como, por exemplo, ó, quando você faz uma ação, vou dar só um exemplo de Temporis para não levar muito tempo, senão porque aconteceu muita coisa mesmo nessa expansão. Muita coisa que hoje a gente vê como natural do jogo, mas muita coisa começou aqui. Então o que acontece? O Temporis, como que foi representada? Como o jogo, uma ação que o vampiro faz, ele vira e não pode agir de novo, você vai ter que esperar o próximo turno, que tem uma fase que é específica no início do turno para você desvirar os vampiros para que eles fiquem aptos a fazer ações de novo. Você consegue fazer múltiplas ações por turno com eles, justamente por esse controle de tempo. Aí tem as cartas de disciplina que fazem, por exemplo, que o oponente não tem um strike no combate, um strike seria um golpe, né, no combate. Você tem cartas ali que representam essa questão de você de você ter um controle de tempo. Eles adaptam isso para as regras do jogo. Isso eles fazem com tudo, mas é interessante. Eu estou dando esse exemplo gráfico aí de tempo, por isso que é muito legal. Então, Curiosidade, só uma curiosidade. Na época que eu jogava, eu não me lembro de ter visto baralho. Roda baralho atualmente? Tá rodando baralho de Truha? sim, sim. Tá? É que assim, a gente tem que pensar o seguinte, nessa época, foi o lançamento foi a primeira vez que entraram as Bloodlines e saíram cartas. Muitas Bloodlines estavam realmente muito ruins, assim, tava muito fraco em termos de jogo. Você não tinha muita capacidade de jogar. E a própria regra que entrou lá, que foi a regra de Scarce, o que é Scarce? É uma regra que representa a raridade, assim, a dificuldade que tem do vampiro. Uma Bloodline muito pequena, Turbo High, Salubre, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você põe um vampiro em jogo, ele tem lá, vamos supor que um vampiro tem a capacidade 7, ele custa 7 de influência para você colocar em jogo. Caso você levante um segundo vampiro, você vai ter que pagar a capacidade dele mais 3 de pool, que é a penalidade por ser scarce. Você quer muito difícil você achar 2 Trubruhai e você controlar 2 Trubruhai ao mesmo tempo. Se você levantar um terceiro, você vai pagar 6, que é 3 por cada um. Ou seja, é muito complicado você ter, e isso representa a dificuldade mesmo que tem até de achar esses vampiros, porque eles são muito raros mesmo de achar. Então entrou no jogo com essa mecânica de Scarce. Uma outra mecânica também que entrou foi que é muito, essa é muito de lore também, é a questão de Gárgula Slave de Tremere. Então, por exemplo, até então só tinha os Tremeres, entraram os Gárgulas, aí você tem Gárgulas que são independentes, Gárgulas que não são escravos de Tremere, e você tem os Gárgulas, que a maior parte deles são os escravos dos Tremere. Então, uma mecânica de Slave que acontece assim, você faz o Tremere, bota o Tremere para fazer uma ação para você, e se ele for bloqueado, você pode desvirar ele, ou seja, ele fica pronto para fazer qualquer outra ação, só que o Gárgula entra em combate no lugar dele. Então aí você pode montar um deck de. Normalmente, né? Você monta deck de Gárgula com essa estratégia. Uma maneira dele entrar em combate e o seu Tremere ficar tranquilo. Que é o que representa justamente isso. O exército dos Tremere são justamente esses Gárgulas, né? Então isso foi uma coisa muito legal que começou ali. Outra mecânica dos infernalistas. Então aí o que acontece? Você, para representar. Nessa época ainda não era uma coisa tão forte como é hoje a questão de infernalista e daemonion e de Baali. Nessa época acabava inviabilizando um pouco porque o efeito que eles tinham não valia tanto a pena o custo deles. Para você desvirar um Baali, você tinha que pagar um de pool todo turno para cada um deles. Então se você mandasse 3 Baali, você tinha que pagar 3 de pool todo turno para desvirar. O que é um custo muito alto em termos de jogo, porque você já tem só seu predador querendo tirar o seu pool, aí você tem que pagar custo de cartas com o seu pool, realmente fica complicado, né? Então, enfim, nossa, e entraram várias outras mecânicas aqui que eu não vou entrar porque é muita coisa mesmo, mas é interessante vocês perceberem que muita coisa começou aqui, e a última que eu vou falar são as cartas que tem mais do que uma disciplina ao mesmo tempo. Começou aqui.
Antes você tinha uma carta de Presence, uma carta de Dominate, uma carta de Potency, uma de Celerity. Aqui não, você tem combinações que até, acho que no V5 chama Amálgama agora, né? Que são você usa duas disciplinas juntas, são efeitos que tem com duas disciplinas juntas. E justamente por eles pensarem na questão de você usar os vampiros como auxiliares, eles também criaram um terceiro nível de disciplina abaixo, que é uma disciplina diferente das disciplinas específicas. Por exemplo, você tem lá espíritos, mas você de repente perdeu um vampiro que era Arimane, que usa espíritos. E você só tem vampiro lá que só tem presence, animalismo. Tem cartas que elas têm alguma habilidade de presence, ou de animalismo, ou de alguma outra coisa que não é do clã específico, para você não ficar com a mão travada por conta disso. Então foi pensando mais nisso que eles fizeram essas cartas desse jeito. A gente chama isso de Outferior, né? Tem Inferior, Superior, aí tem o Outferior, que é uma coisa fora do que tá do que a carta efetivamente faz naquela disciplina específica. Enfim, aí saiu o Shaitan, né? Que saiu com o nome dele, que é o nome do deus mexicano lá, né? Que ele assumiu lá a forma, que é o Huitzilopochtli. E tem o Barão Samedi também saiu nessa expansão. Então, comprovando que realmente os vampiros que eles estão colocando eram realmente vampiros significativos na história do jogo, né? E aí, feito isso, eles entrou Camarilla. Camarilla Edition é uma edição base. Ela foi o relançamento das cartas básicas do jogo e dos clãs da Camarilla. E eles trouxeram aí um layout novo para as cartas. Como as cartas elas estavam seguindo o layout que tinha sido criado pela Wizards, a White Wolf achou por bem de modificar esse layout. E aí o que eles fizeram? Eles introduziram aquela barra lateral que você vai ver do lado esquerdo da carta, que é aquela que lembra muito a capa do livro Vampiro, que é aquele mármore verde, né? Eles fizeram uma barra lateral com esse mármore. As cartas de lá para cá, de 2002 para cá, todas saíram nesse formato. E só que essa borda ia até o topo, né? Então foi até um problema isso, porque a gente pegava a carta na mão, como você segura um baralho, você tem várias cartas na mão, você vê a ponta dela. Só que se tem uma barra ali que está impedindo você de ver as outras informações, fica muito complicado. Eles provavelmente não pensaram nisso na hora de mudar o layout, e isso eles resolveram na expansão seguinte, que aí eles reduziram, colocaram um nome e tal, e mudou e é mais ou menos o formato que a gente segue até hoje. Então, o que aconteceu aqui em Camarilla? Lançaram os pré-cons dos clãs da Camarilla mesmo, só que aí foram 6 clãs, isso daí já mostra a saída dos Gangrel da Camarilla. Então, ao invés de sair os pré-cons dos 7 clãs, saíram só dos 6 clãs, menos o Gangrel. Então, já essa ligação com o lore também fica muito forte quando você vai ver desse jeito. Eles iniciaram uma coisa que o Desso até comentou, que é a questão dos grupos, né? Por conta dos vampiros, de você ter uma capacidade limitada de colocar vampiros equilibrados e trazer vampiros novos para o jogo, eles resolveram fazer as regras de agrupamento, ou seja, vampiros de grupo 1 e grupo 2 podem jogar juntos, de 2 e 3 jogam juntos, só vampiros de grupos adjacentes podem jogar juntos. Se, por exemplo, se sai um vampiro que é grupo 4, você não consegue colocar ele no mesmo baralho que tem o grupo 1, você não pode usar. Então eles criaram essa regra para quê? Para poder criar novos vampiros sem desequilibrar a questão do jogo. De vampiros que fazem essa combinação. Fala aí. Só entrando nessa parte aí do grupo para ficar mais claro. Por que eles fizeram isso? Por exemplo, já tinha saído em Jihad os clãs da Camarilla. Aí lançou o Camarilla Edition. Tem o Brujah nos 2 lançamentos. Então, para você não misturar Vampiro Brujah desse Camarilla Edition com o do Jihad, eles começaram a criar o agrupamento. Senão eu vou misturar vampiros que saíram de Jihad e eles vão ter às vezes a mesma disciplina do que saiu no Camarilla Edition. São vampiros até que similares. Isso acontece até hoje. Hoje a gente já está no grupo 6. Então, que nem você disse que não conheceu muito o Bloodline. O Bloodline, até o momento que o Tardino está contando a história, ele está num patamar. Só que ele já chegou hoje num patamar supra-sumo. Hoje as cartas Bloodline são as que acabam com o jogo. E tem esse agrupamento. Eu não vou poder misturar os vampiros Bloodline daquela época com os Bloodlines de hoje, senão vai ficar invencível a coisa. E isso serve para todas as seitas, né? Por isso que existe o agrupamento. E só para não ficar muito atrasado na história que a gente está contando passo a passo, 2 coisas importantes. Eu não sei se ele ia comentar ou não. Existe o contexto no jogo. Ele estava falando do François Villon. Isso tem a ver. O vampiro é único. Você nunca vai ver 2 François Villon na mesa. Nunca vai ver 2 Goratrix na mesa. Existe uma regra que quando sobem 2 vampiros iguais, eles saem de jogo. E aí nós, os Matusaléns, vamos lutar para manter eles. Né? Isso é uma regra básica. Isso é importante também.
E quanto ao Lure, tem a... Quando você joga com clã puro, tem vantagens. Eu estava falando no início sobre misturar clãs. Só que quando você joga com clã puro, tem cartas específicas de clã. A maioria dos clãs tem PEF, para você pagar menos nas cartas que você usa em algumas disciplinas específicas de cada clã. Giovanni, Setita. Tem cartas de clã Hunting Ground, carta de trazer pool. Quando você joga com clã puro, às vezes você perde em amplitude de vampiros, mas você ganha em recurso do próprio clã específico. Aí só para dar esse parênteses, ele continuar a história aí do... Não, mas isso que você falou é muito legal, até mesmo em questão de lore mesmo, porque os paths, você vai ver que, por exemplo, para Camarilla, como a Camarilla segue só a humanidade, os clãs da Camarilla não tem path. Vocês vão notar isso no jogo. Só vai ter para clã independente e Sabá, que eles seguem sim as trilhas trilhas da sabedoria. Tem a trilha da metamorfose do Inice, tem a trilha da noite dos da sombra, tem a trilha, aqui a trilha dos Giovannis, tem a trilha dos ossos, que é a única carta que tem aqui de Giovanni, que é de trilha, mas enfim. Cada um tem, cada clã tem, não tem acho que não sei se tem algum clã que não tem trilha, acho que a Nosferatu Até a Rimani já tem Bloodline, Gárgola já tem. Quase, sim, acho que exatamente. todos já tem. Salubre, todos já devem ter. Já. Mas isso que é interessante, que os vampiros da Camarilla não têm trilha, porque eles seguem a humanidade, naturalmente, né? Então, é mais uma coisa do lore aí que também está representada no jogo. Essa questão do agrupamento que ele falou é muito importante, porque o que acontece? Que nem você ter, por exemplo, você quer fazer um baralho de votação. Você tem os vampiros titulados do grupo 3 e os vampiros titulados do grupo 2. Só que assim, nem todo, por exemplo, Bruhá, você vai ter lá 3 ou 4 príncipes, por exemplo. Se você juntar com o grupo 1, você vai ter 8 príncipes. Ou seja, você vai poder ter um nível de voto muito grande na mesa por conta dessa mistura. Ou seja, dá uma desequilibrada no jogo. Então, nesse ponto, essa regra de agrupamentos foi importante para você conseguir ir lançando novos vampiros, né? Vampiros que a gente quer ver. Eu estava vendo na listagem da genealogia dos vampiros. Tem muito mais vampiro que não saiu no Jihad até hoje do que saiu. Ou seja, o jogo ainda tem uma vida longa pela frente por conta disso. Isso que é muito legal. Então, prosseguindo aqui, eu estou falando de Camarilla, algumas regras mudaram, tá? Então, por exemplo, tinha a questão de você não pode repetir ações, começou aqui. Então, por exemplo, você faz uma ação específica, você não pode jogar a mesma carta para fazer ações de novo, mesmo que você desvire de alguma forma. E antigamente, por exemplo, tem a questão da caçada de sangue. Quando você faz Diablerie no vampiro, o vampiro está em torpor. O que acontece? Tem as regiões, né? A região normal do jogo, que é a região que a gente chama de Red, região pronta. Tem a região incontrolada, que é onde ficam os vampiros que você vai influenciar. E tem a região do torpor. A região do torpor são os vampiros que estão, assim, eles, por alguma razão, eles entraram em torpor, eles não podem agir a não ser para sair de torpor, ou alguma carta específica. Um detalhe muito importante aqui. O jogo ele tem as regras básicas, mas existe uma regra que é fundamental, que é se a carta contradizer as regras, vale a carta. Então é assim que você tem a dinâmica do jogo. Então as cartas trabalham mudando regras do jogo. Então tem cartas que você pode usar em torpor também, sem problema nenhum. Mas assim, quando o vampiro está em torpor, acontece uma situação que assim, qualquer vampiro que possa fazer Diablerie pode ir lá fazer uma ação, declarar uma ação para ele fazer Diablerie naquele vampiro. Quando a Diablerie acontece, ele consegue executação, não é bloqueado, não acontece nada de diferente, o vampiro é queimado. Se o vampiro for mais velho do que ele pode pegar uma carta de disciplina. Tem cartas que ensinam as disciplinas para os vampiros também, né? As Masters, e tem outras cartas que fazem isso. Você pode ir lá no baralho, pegar uma e colocar no seu vampiro, que representa o ganho de geração. Que com a carta de disciplina te dá mais um ponto de geração também. E só que a partir daí tem a caçada de sangue, que até então a vítima normalmente chamava, ó, caçada de sangue naquele vampiro que fez a Diablerie. E aí, se passasse, o vampiro que fez a Diablerie era queimado também, por conta da punição por isso. Não importa a seita, tá? Não importa se é Sabá, se é Camarilla, nesse ponto, pro Jihad não importa, o que já é um pouco diferente do lore desse sentido, mas mecanicamente vale para todo mundo isso. E aí, agora, a partir de Camarilla Edition, virou automático. Fez Diablerie, vai ter caçada, anunciando ou não. E aí, ou seja, quando você for fazer uma Diablerie, você tem que estar preparado para segurar a votação ou fazer algum acordo com vampiros que têm o título, falar, amigão, posso fazer uma Diablerie lá, você vota para ficar? Então, assim, tem uma série de situações e muitos acordos são quebrados aí, tá? Então... Ou tem a carta, entra o exemplo que você falou da carta que diz o contrário, tem os vampiros arcontes. Eles Sim. podem fazer a caçada de sangue e não tem problema algum, eles não vão sofrer. Na verdade, eles não sofrem, eles podem fazer Diablerie, mas não sofrem. Eles fazem Diablerie. Que são os arcontes, exatamente. Então tem isso também.
Então, ó, tá aí seguindo, assim, entrou, um detalhe importante. Eu vou fazer um parênteses aqui. Você tem o jogo normal, tem os campeonatos normais, você tem, enfim, as situações de jogo que você joga, mas tem uma coisa que é interessante que são os campeonatos especiais chamados storylines. O que que é isso? São campeonatos temáticos que normalmente a White Wolf ela faz e nessa época eles começaram a fazer storylines que iam influenciar as cartas das expansões seguintes, dependendo do ganhador, do clã que fosse ganhador. Como funciona? Você pode chegar aqui e falar assim, eu estou aqui em São Paulo, no Brasil, vou fazer um campeonato desse storyline. Então você registra, existe uma entidade, que acho que o Deus pode até explicar depois melhor, que é a VEKN, que é quem cuida das regras do jogo e tal, e desenha novas cartas. E ele cuida dos campeonatos também. E aí você manda lá um relatório do jogo, como é que foi e tudo mais, para o campeonato ser sancionado, ele ser validado. Existe um ranking e tudo mais. Então o que acontece? Para esse storyline, cada um que for fazer o jogo em qualquer cidade do mundo, manda lá o relatório para eles. O que eles vão fazer? No final desse storyline, eles vão contabilizar essa pontuação e falar assim, ó, ganhou mais esse campeonato o clã, quem jogou com o clã Giovanni, quem jogou com o clã Tizimice, quem jogou com o clã La Sombra e por aí vai. E aí você tem storylines temáticos. Então, o primeiro que teve, em termos de storyline, foi aquele do Baltimore, que era relacionado com os clan novels. Então, eles fizeram um storyline baseado nos clan novels. Então, as coisas que aconteciam ali eles lançaram uma carta nova ali para isso, né? Que era o Meddling of Sense, que é uma votação, que é uma carta promocional só para esse cara, que atrapalhava, por exemplo, quando você joga. Um outro ponto muito importante mecanicamente, isso para quem joga card game, tá? Que vai gostar. Você não tem uma fase para comprar carta. Você jogou a carta, você já compra na hora. Você sempre vai ter 7 cartas na mão, ou caso a sua mão seja maior do que 7, que é o normal, você pode ir comprando na hora. Você não fica jogando carta, perde a mão para chegar num outro turno e comprar a carta de novo. Então isso é uma coisa maravilhosa. Você sempre vai ter 7 cartas na mão e você vai jogando. Então vai dando uma dinâmica ótima pro jogo e ajuda também na sorte. Muitas vezes você joga uma carta com a esperança de comprar outra, e às vezes acontece, né? Mas, enfim, tirando parênteses do parênteses. Essa votação faz com que você não reponha a mão até o final do seu turno. Então isso é uma coisa que atrapalha muito em termos de jogo. Então o storyline girava em torno aí dessa carta que ela representa também os eventos que aconteceram nos clan novels e tal. Então foi mais ou menos nesse sentido. Aí no final eles criaram uma carta que saiu em Camarilla. Isso aconteceu antes da Camarilla Edition, tá? Então eles fizeram uma carta chamada Baltimore Purge, que é uma carta que é uma carta muito poderosa. Que você, por exemplo, quando você faz essa ação e consegue, você coloca no seu vampiro. No começo do seu próximo turno, você queima essa carta, os vampiros cada um escolhe um vampiro e ele vai para torpor. Simples assim, ele simplesmente vai para torpor. Só que como quem venceu o storyline anterior foi o La Sombra, em segundo lugar ficaram os Ravenos, na carta tem uma inscrição a mais dizendo que se for um Ravenos, ele faz essa ação com mais um de stealth, ou seja, é mais fácil para ele conseguir executar essa ação. E se for um La Sombra, como ele ganhou, o controlador do cara que fez a ação, se for uma sombra que fez a ação, ele pode escolher que vampiros vão para torpor. Que aí o pessoal faz com o deck de La Sombra, lógico. Então você tem vampiros, um vampiro que o cara gastou 11 de pool para levantar. Nesse turno você, na verdade, assim, tem relação com a capacidade do próprio vampiro, tem comparação e tudo mais. Mas se você tiver um vampiro muito grande, você escolhe praticamente qualquer um da mesa e manda para torpor. Então é uma carta muito forte. E ela veio baseada nisso. Eles fizeram isso no storyline seguinte, que foi vencido pelo Giovanni. Depois eles pararam com isso. Mas eu achava essa ideia maravilhosa, era muito legal. Só que aí eu não sei exatamente por que eles pararam de fazer isso. Então, voltando, a gente estava finalizando o Camarilla Edition. Depois disso, não saiu o Gangrel. E aí eles lançaram uma expansão seguinte, que é a Narcs, que também foi outra expansão assim que revolucionou o jogo. Eles trouxeram a mecânica de Anarchs. E hoje é uma mecânica que você vê é muito utilizada, é muito natural, né? Jogar com Anarch e tudo mais. Mas nessa época foi uma coisa muito, muito diferente. Então o que acontece? Eles lançaram um pré-cons, pela primeira vez lançaram um pré-con temático também. Porque antes o pré-con era de clã. Agora eles lançaram um pré-con de Gangrel, que saiu Anarchs, porque o clã já tinha saído da Camarilla. E lançaram um deck de barões e de gangues. O barões era deck de anarquistas, de vários clãs diferentes misturados, só que voltado mais para política. E o gangues era mais voltado para combate.
Então eles fizeram decks temáticos assim. E aí o Xaviar também, que é um gangrel muito famoso, né? O pessoal do RPG conhece muito bem, saiu como uma promocional nesse set. Então isso também foi muito legal. Então mecânicas que a gente usa hoje no dia a dia começaram ali. Por exemplo, Advanced. O que é o Advanced? Você tinha até então vampiro, você tinha lá a carta do vampiro, a habilidade dele e beleza. Agora você tem uma outra carta que é o mesmo vampiro, que inclusive contesta, né, como o Deus já tinha falado, só que você consegue juntar esses vampiros numa versão merged, que a gente fala. Ou seja, um vampiro representa um outro momento da vida daquele vampiro. Ele é advanced, né? No caso, uma carta representa um momento da história dele nos livros e outro mostra um momento. Um exemplo é o próprio Xaviar, que aqui ele é um vampiro independente, que é muito voltado para combate. A versão Advanced dele, que saiu mais para frente depois, é o Gangrel Justicar, que foi a mudança que teve na história dele. Então, e você consegue juntar os dois e ter um terceiro efeito. Então, na verdade, acho que ele vira o Justicar quando ele tá merge, quando estão os dois juntos ali. Então, tem uma regra especial para fazer isso e tal, mas assim, você tem... essa história também é contada dessa forma, né? Você tem os vampiros que tem as versões dele em momentos diferentes da vida deles. Né? Mas não são muitos, né? Não, até hoje não são muitos. Eles fazem para alguns porque, assim, querendo ou não, é uma coisa que também interfere em termos de equilíbrio do jogo, né? Você não pode fazer Advanced para todos os vampiros Advanced porque fica muito complicado até em termos de gerenciar, porque às vezes muda a disciplina, às vezes muda título, então é uma coisa meio complicada. Mas isso aí está representado dessa forma, assim, para alguns vampiros. Então você vai ter Não são não são muitos em comparação ao montante geral, mas já tem uma galera. Ter 100 mais ou menos hoje. Mas assim, a gente É, está falando do universo de 2.000 vampiros ou 3.000 isso. vampiros, por aí. Então é muita coisa. Assim, é pouco comparado com esses, porque comparado com os outros, mas é isso mesmo. Aí você tem os Anarchs, que agora é um tipo, eles são considerados vampiros independentes, só que eles têm habilidades especiais. Então tem cartas que requerem Anarch para serem jogadas, você pode transformar um seu vampiro não titulado em Anarch, tem cartas que transformam até titulado em Anarch, que saíram aqui. E aí tem um título novo que é o Barão. É o título de Anarca, que é o que seria o equivalente a um príncipe da Camarilla ou um arcebispo do Sabá. Há uma coisa que eu não falei em Sabá, que foram os títulos que entraram, tá? Que entrou os equivalentes do Sabá, entre aspas, né? Em termos de número de votos no jogo. Que é o bispo, o arcebispo, o cardinal e nesse momento ainda não, mas também tem um título que chama regente, que é o regente do Sabá. Então eles... E o Priscus, exatamente, que é um título totalmente à parte. Foi bem lembrado. Aí o que acontece? Eles. Deixa eu ver, política. Tá. Tinha uma outra regra até esse momento, que quando você chamava uma votação, você não comprava a carta. Lembra que eu falei que vocês jogavam as cartas e iam comprando? Numa ação política isso não acontece. Não acontecia até esse momento. Mudou essa regra para, mesmo na ação política, você conseguir comprar cartas. Isso foi uma coisa que mudou nesse momento.